O Ministério do Matemática Tube adverte. Assistir ao vídeo e não curtir, não compartilhar e não se inscrever no canal podem causar mal à saúde. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar com vocês de um assunto bem legal, a divisão. Hoje nós teremos apenas uma pequena ideia do que é dividir e depois nós iremos em outros momentos ampliar um pouco este conhecimento. Então, crianças, para iniciar a nossa explicação da ideia do que é divisão, eu vou começar utilizando essas fichinhas aqui. Primeiro eu vou começar com duas fichinhas. Então, olha só. Essas fichinhas representam duas pessoas do qual eu preciso dividir uma quantidade. Vou dividir aqui primeiro uma quantidade pequena, olha só. Vamos fazer aqui uma pequena avaliação. Se eu tivesse uma unidade, eu conseguiria dividir para essas duas pessoas? Se eu não posso cortar? A resposta é não. Então, com uma unidade eu não consigo dividir para duas pessoas. Se eu tiver duas unidades, eu consigo dividir, porque uma pessoa vai ficar com 1 e uma pessoa vai ficar com 1. Ou seja, 2 dividido por 2 vai dar 1, porque cada pessoa fica com 1. Uma outra ideia que eu tenho é que 2 vezes 1 vai dar 2, que é o total de cubinhos que eu tenho. Se eu tiver 3 cubinhos, olha o que vai acontecer. Na hora que eu for dividir 3 para duas pessoas, esse cubinho eu dou para esse cubinho eu dou para esse. E sobrou um cubinho. Então o que significa dizer? Que quando eu vou dividir 3 para duas, cada uma das pessoas recebe 1 e sobra 1. Então essa divisão é uma divisão não exata. Então quando eu divido 3 para duas pessoas, a resposta é 1 com resto 1. Se eu tiver 4 para dividir para duas pessoas, olha o que vai acontecer. 1 para você, 1 para você, 1 para você, 1 para você. Cada um ficou com 2. Ou seja, 2 vezes 2 vai dar 4, que era a quantidade que eu dividi. E essa divisão é uma divisão exata. Vamos supor que agora eu tenho 3 pessoas para dividir. E eu tenho toda esta quantidade aqui que eu vou dividir. Vamos contar quantos cubinhos nós temos aqui para dividir. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver se a gente consegue dividir? Olha só. Usando aquela estratégia, basta que eu vá colocando um cubinho para cada pessoa. Então, 1 para você, 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 1 para você. Ou seja, cada pessoa ficou com 5 cubinhos. Se você prestar atenção, ó, 5 mais 5 mais 5, que é o mesmo que 3 vezes 5. Então estou observando que a divisão e a multiplicação possuem uma pequena relação também. E essa divisão aqui é uma divisão exata. Por que uma divisão exata? Porque não sobrou o resto. Eu vou botar uma quantidade diferente. Vou pegar uma quantidade diferente aqui. Agora nós temos quantos cubinhos? Vamos ver aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubinhos para dividir para 3 pessoas. Então aqui eu vou ter 1 para você, 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 1 para você. Observem, gente, que cada um ficou com 3, só que sobrou 1. Então repare, se eu fosse fazer uma multiplicação, eu teria que fazer 3 vezes 3, que vai dar 9. Com mais 1 que sobrou, 10, que era a quantidade de cubinhos que eu tinha antes. Então, gente, se vocês quiserem fazer esse procedimento no papel, é muito simples. Porque veja só, basta você, no lugar das fichas, fazer círculos. Por exemplo, digamos que eu preciso dividir para
3 pessoas. Uma quantidade de 11, vamos supor. Então eu vou contando aqui, colocando tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu for colocar aqui, ó, 10, 11, eu não vou conseguir chegar no 3. Então eu vou colocar aqui, ó, 10, 11. Ou seja, 11 unidades dividido por 3 vai dar 3, só que com o resto 2, porque eu não consigo dividir 2 para 3 pessoas, se eu não posso cortar o objeto. Espero que tenha sido útil, que vocês consigam ter entendido a ideia de divisão e até o próximo vídeo. Valeu! O Ministério do Matemática Tube adverte. Assistir ao vídeo e não curtir, não compartilhar e não se inscrever no canal podem causar mal à saúde.